Olá a todos e todos do projeto Atzili Yangu, que significa minha ancestralidade, que significa minha casa, minha origem, minha essência. Quaisquer dos termos são aplicáveis a este canal, a esta produção, aquilo que eu espero que vós tenhais aqui conosco, entre nós. É um prazer voltar a vos ver, e agora na programação desta semana, a última semana de setembro, que perpassa até o começo de outubro. Vivemos tempos difíceis, não só por serem tempos pandêmicos, mas também por serem tempos complexos, também do ponto de vista das nossas relações, dos nossos novos dados, as novas estatísticas que apontam que a população negra, em tempos em que existem até decréscimos em número de violência, a população negra sofre ainda com um aumento considerável dos problemas referentes à mortandade, referentes a assassinatos, referentes à violência praticada de diversos espectros que a violência pode ser praticada pelos entes estatais, pelas polícias, pelos ministérios públicos, pelas manifestações ditas jurídicas, pela defasagem do racismo, pela defasagem da deseducação social de um país extremamente mergulhado, imerso numa política necropolítica, melhor dizer, uma política que privilegia e fundamenta-se em torno e através, por intermédio de uma política de morte, de genocídio, todas as defasagens de um governo aquém de todas as expectativas, governos sucessivos aquém dessas expectativas, e a nossa população negra, apesar dos 3 séculos de escravização, apesar de todos os problemas concernentes a toda uma bagagem de torturas, mortes, sequestros, de racismos, no plural mesmo, nós sobrevivemos, nós colocamos em torno de nossa relação de forças, uma força intrínseca, que é aquela que nos motiva, aquela que nos move, aquela que nos impulsiona para frente. Antes de continuar, e já pedindo licença retroativa, peço licença à ancestralidade nas pessoas, pode-se dizer, na imagem de 2 polos poderosíssimos ancestrais, que é o casal do Dendê, ao rei Xangô, a rainha Oiá, que são donos do dia de hoje. Eu peço licença por eles, através deles, para toda a ancestralidade, para toda a minha irmandade de mais velhos, de mais novos, e tudo isso para poder falar convosco e para vós acerca da questão da falibilidade, da fragilidade, da imensa fragilidade que se coloca e se retroalimenta a partir de violências desse racismo brutal, desse racismo extremamente voraz que nós temos, atroz, e que são símbolos, são condições sine qua non, se manifesta e se coloca em frente a todas as pessoas brancas a sua imensa fragilidade, uma fragilidade de séculos, um problema psíquico, uma construção psíquica defeituosa de séculos, que fez com que pessoas brancas se voltassem para elementos e conceitos como a eugenia, conceitos como a pureza e a hierarquia de classes e raças, principalmente de raças, que fez com que nascessem políticas de verdadeiro ódio e genocídios, como o nazismo, como o fascismo, e como outras políticas que estão sendo sempre revisitadas pelas pessoas brancas, e na própria condição social daquilo que nós vemos tão claramente
em nossos dias, na pessoa dessa nossa conversa, dessa nossa ideia que eu quero trazer para vocês a partir dessa imagem que é a fragilidade branca e a força negra, que é aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Nossa Incocola, do projeto Aziliango, como eu vos expliquei já em outros vídeos, mas não custa nada voltar a explicar-vos. São conversas, bate-papos, prosas que nós vamos ter aqui, sem a necessidade de nos determos a conteúdos acadêmicos muito empolados, que façam com que as pessoas não tenham acesso a essa cultura, a esse conhecimento. Então, não é isso que nós queremos aqui no projeto Aziliango. Aqui é um projeto de disseminação da cultura, das políticas, dos debates, das necessidades, das vitórias e das derrotas também, mas que nos fazem mais fortes, das quedas que nos fazem levantar. E aqui eu dispus, nesse espaço, eu me dispus a falar convosco acerca desse binômio antagônico entre a fragilidade branca, que eu vos expliquei en passant há instantes, e a força negra. E eu vou trazer alguns elementos de destaque, porém não vou exaurir o tema, não é possível fazer isto em breves instantes e minutos. Portanto, eu vos convido a continuar essa reflexão, essas procuras, essas buscas por vídeos, por livros, artigos, por conversa com mais velhos, por informações, matérias de jornal, sejam eles impressos ou virtuais, para que nós possamos ter em mente e a nossas mãos elementos que nos favoreçam e corroborem a nossa ideia de que, na medida em que, melhor dizendo, temos uma fragilidade branca exposta diante de todos esses problemas e contrapontos que nós vemos tratando, nós vamos ter uma força negra, porque não seria possível para nós, negras, negros e negros, resistirmos a tantas atrocidades, a tantas brutalidades e criminalidades cometidas contra nós e são cometidas até hoje. Nós não conseguiríamos, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, resistir se não fôssemos fortes. E que se a balança, por um acaso, pendesse para o outro prato e toda essa violência estivesse colocada no outro extremo, no outro prato dessa libra, nós teríamos a exata noção de que já se teria sucumbido à chamada raça branca. Então, a ideia é, de um lado, nós temos um recalque, em termos psicanalíticos, nós temos uma espécie de catapultação ou catapultamento de toda uma frustração, de toda uma colocação de fragilidade diante da força, diante do modelo de conhecimento, de ciência, de persistência, de alegria, de construção e coletividade que existe nas pessoas negras. Isso não exime que pessoas negras destoem dessa música, assim como não exime que pessoas brancas sejam isentas desses defeitos de caráter, dessas falhas morais que caracterizam a pessoa racista. Não é que todas as pessoas brancas sejam racistas, e ainda bem que não é assim, porque aí nós teremos pessoas antirracistas entre as pessoas brancas, o que é extremamente necessário, visto que o racismo é uma construção pura e exclusivamente branca. Essa questão de colocar em uma escala crescente ou decrescente, de acordo com o ponto de vista, todas as raças, ela é uma escala extremamente qualificada pela pessoa branca e não pela pessoa negra. É bom que se diga que, para a negritude, a pessoa negra não existia em África, ela passou a existir pelas considerações das pessoas brancas e, por conseguinte, a negritude, sim, é o que nós assumimos, o que nós construímos como contraponto à branquitude que não é assumida, que não é
motivo de orgulho e de ostentação dessa pessoa branca, já que essa branquitude é a afirmação de todo um racismo, de toda uma construção desigual entre as raças, de todos os momentos de violência e de todos os momentos de ódio gratuito contra a pessoa negra que fizeram com que verdadeiras aberrações morais fossem construídas. Então, a nossa encocola de hoje é um pouco mais séria, um pouco mais pesada, mas visa demonstrar algo que é preciso que seja falado aqui neste canal, que é a força negra em contraponto a essa fragilidade branca. Essa fragilidade branca tem vários sustentáculos e vários teóricos já pensaram sobre isso, o Achille Mbembe, o próprio Franz Fanon, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, a lista é ininterrupta. São várias e várias personalidades negras e também não só negras, é bom que se diga, que se debruçam e conseguem estipular essa fragilidade branca como um dos fatores determinantes, uma das características principais da pessoa branca racista. Ela é uma pessoa frágil, que só ataca em grupo, que é incapaz de ser racista efetivamente, sem uma estrutura institucional, sem uma coletividade que apoie e suporte essa violência, e a recusa de uma pessoa que pratica continuamente atos racistas, de ser rotulada enquanto tal, é somente mais um sintoma dessa doença da fragilidade branca, que se une à questão do pacto narcísico que a branquitude faz. As pessoas brancas se protegem, as pessoas brancas, no fim das contas, no frigir dos ovos, tornam-se umas escudas das outras, porque elas só trabalham nesse esmerado de coisas. E aqui nós vamos tratar um pouco dessas concepções, dessas dissonâncias de discurso tão características de pessoas que ou são declaradamente racistas, ou são, por ignorância, racistas, ou até querem colocar ou colocar-se como não dentro desse espectro, mas, no entanto, elas somente demonstram uma outra faceta desse espectro. Então, eu vos trago aqui essa primeira reflexão, já no título, que é esse aqui, Fragilidade Branca versus, eu poderia ter colocado aqui, versus Força Negra. É essa força negra que faz com que haja cada vez mais uma união narcísica da branquitude para manter-se nos privilégios brancos, para manter-se na situação de status quo que as coisas estão desde séculos. É por isso que toda pessoa branca tende a ser conservadora. É por isso, porque para conservar o quê? Um estado de coisas, um estado de relações nos quais essa pessoa branca mantenha o privilégio e não seja confrontada de igual para igual com a força da pessoa negra, porque levaria imensa desvantagem. Enquanto nós falamos de conceitos brancos como meritocracia, conceitos brancos como a recusa às cotas, conceitos brancos como o capitalismo, conceitos brancos como uma série continuada de coisas, nós vamos sempre nos defrontar e nos deparar com o outro lado, o nosso lado, o lado negro, lidando com o Ubuntu, que é o nós por nós, lidando com a Sankofa, que é o olhar para o passado, essa extrema colocação de respeito, de orgulho pela ancestralidade, que não é o mesmo caso das pessoas brancas, que não há uma ancestralidade com a qual se orgulhe, já que essa ancestralidade branca é defeituosa moralmente, e daí essa fragilidade de você colocar tabus e totens, para usar uma linguagem freudiana, nos quais nós possamos e usando essa linguagem freudiana de forma completamente descuidada mesmo, para poder criar verdadeiros obeliscos a uma virilidade branca que sustenta esse patriarcado cis heteronormativo, como costuma se dizer, mas que é calcado também em elementos de raça, em elementos de branquitude, que fazem com que tenhamos esse prognóstico de coisas.
Percebam que tudo aqui é uma questão de junção de elementos. Tudo aqui é uma questão de problemas sérios que nós vamos ter. Só me espere mais um bocadinho, que eu preciso somente recuperar uma imagem. Mas, enquanto isso, eu vos digo que, necessariamente, nós temos problemas sérios em conseguir sustentar esse binômio sem ter uma violência do lado branco, não é? Então, é esse esforço que nós temos que ter para ver em que pé está uma violência característica contra o negro, que é a violência racista, a violência escravagista, a violência escravizadora, a violência que objetificou a pessoa negra por séculos, apagou a história negra anterior, apagou a história negra posterior e se maculou como uma metástase de violência nos racismos que nós vemos por aí. Então, eu queria vos trazer agora, como segundo elemento, a indicação desse texto de uma socióloga dos Estados Unidos chamada Robin Jean DiAngelo, uma pessoa branca. Essa é uma observação que deve sempre ser referida. E ela lançou este livro pela Penguin, pela coleção da Penguin, como vocês podem ver pelo símbolo da editora acima. Conta com essa nota da Claudia Rankine, que é um livro necessário para todas as pessoas investidas ou que estão interessadas numa mudança da sociedade, uma mudança social ou societal, como está bem aí descrito. E essa ideia do vidro quebrado, do vidro rachado, melhor dizendo, partido, trincado, é bem o reflexo, uma imagem interessante daquilo que é a fragilidade branca, white fragility. Por que é tão difícil para uma pessoa branca falar sobre o racismo? Esse subtítulo é aquilo que me trouxe a esta conversa convosco hoje. Por que é tão difícil para uma pessoa branca falar sobre o racismo? Muito disso está presente na forma completamente obtusa, na forma completamente selvagem, no sentido de bárbara, no sentido de irracional, que é a atitude racista. Você se comprometer a, de sã e plena consciência, diminuir a outra pessoa pela cor da sua pele, pelo seu fenótipo, pela sua condição social, pelo seu clã familiar, pelo seu grupamento, de onde veio, sua origem étnica e sua origem, inclusive, social, isso se trata de um absurdo, incompreendido em alguém, por exemplo, que defenda que pertenceu ou que é descendente de uma revolução que trouxe as luzes, de uma revolução que pariu o triplo ideal de uma liberdade, de uma igualdade, de uma fraternidade. E como você defender essa liberdade, igualdade e fraternidade apenas para os iguais, é claro, visando lá aquele subterfúgio da política aristotélica, né, que tratava os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade, utilizando-se de uma leitura interpretativa errônea e equivocada dessa frase, que já é controversa por si, faz com que nós pensemos que houve um construto que partiu da Idade Média em toda a violência e virulência da cristandade medieval para com a população moura, árabe. Até a palavra mouro, sabe, é uma palavra que vem de uma origem depreciativa, de uma origem pejorativa, de diminuir as pessoas negras, de um modo geral,
negras que vinham do norte de África e que eram convertidas ao Islã e que vinham por baixo pelo mar Mediterrâneo, que era a conexão possível entre o mundo árabe de um lado e abaixo o mundo africano, abaixo que eu falo só geograficamente, e o sul da nossa Europa, né? Nossa, que eu digo de uma forma eufêmica, né, para não dizer a Europa racista e centralizada no racismo. Então, sul da Europa, banhados pelo Mediterrâneo, nós vamos encontrar o sul de Portugal, por exemplo, como sendo muito habitado e muito colocado enquanto rota de entrada das pessoas árabes almohadas ou almohádigas, que estavam todas elas ao longo de décadas e séculos adentrando e coabitando com as pessoas da época, sejam elas de origem judaica, sejam elas também de povoados cristãos, em alguns momentos de forma mais ruidosa e forma mais bélica, em outros momentos em acordo, criando comunidades chamadas moçárabes, que eram onde se comunicava a cultura judaica cristã com a cultura muçulmana de uma forma pacífica, ordeira, de certo sentido. Nós vamos ver, nesse período, do lado do Portugal, do sul de Portugal, até as bordas do Rio Tejo, ou até passando por ele, e chegando aos arredores de Lisboa, fica do centro, uma região centro-sul de Portugal, nós vamos encontrar também, amigas, amigos e amigos, uma correlação ao grande reino al-andalus, próspero em sentido filosófico, em sentido científico, berço de um renascimento esquecido e colocado à margem pelas pessoas de modo natural. Por quê? Porque não era o berço de uma comunidade de origem e de cariz branco, europeu, cristão, mas era tudo feito por uma elucubração e um refinamento de pensamento, de atitude, de ação, de vida, a partir de toda uma construção árabe, de toda uma construção herdada, tanto do mundo árabe quanto do norte de África, já completamente islamizado. A minha opinião sobre a questão da islamização do norte de África e depois uma descida dessa islamização por África, continentalmente falando, é assunto para outro vídeo, não adianta e não vale a pena colocar a minha concepção acerca disso aqui nesse espaço, visto que essa digressão para poder falar para vocês de como essa fragilidade branca e essa fragilidade branca em lidar com a pessoa negra, ela tem origens muito anteriores ao próprio modo do mundo de escravização que foi sendo colocado séculos após isso que eu vos narro. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a fragilidade branca nasce da força negra, da força desse negro árabe, que ia se constituindo como uma ameaça crescente ao mundo da cristandade, ao mundo branco, ao mundo que, inclusive, embranqueceu o próprio cristianismo primitivo, que era do mundo na travessia entre o mundo árabe e o mundo africano, do norte de África, que é um mundo que não é branco. Portanto, essas qualificações e esse constante embranquecimento, não só da pessoa de Cristo, mas de todo o cristianismo, foi sendo moldado a partir de séculos e deu-se nas questões das cruzadas, deu-se na questão das guerras de reconquista, como eram chamadas, tudo isto contra grandes povos, grandes nações e grandes aglomerados de pessoas negras que vindas de África, sabe? Então, tudo isso deve ser colocado e tudo isso deve ser encarado como raiz dessa fragilidade branca, dessa vitrine trincada que é a branquitude, que se incomoda tanto e que se incomoda tão facilmente com a questão da negritude e com a questão da presença negra ao seu lado, à sua frente, ou mesmo próximo.
Por essas e outras razões, é tão difícil para a pessoa branca falar sobre o racismo, porque, de outro modo, nós iremos nos deparar com todas as violências praticadas, o sequestro de pessoas negras no seu habitat, nas suas raízes, nas suas comunidades, na sua África, e essas pessoas serem marcadas a ferro quente, essas pessoas serem separadas, mães de filhos, vender-se crianças de 3, 4 anos como se fossem adultas, corromperem os corpos de crianças, de idosos, de mulheres, de homens, que é o chamado quebrar as costas, que são as violências sexuais contra os homens, para quebrar a estrutura de força negra. É pouco falado, mas isso tem que ser dito, porque até hoje é praticado de forma imoral, mas é praticado. As experiências que foram feitas, as destruições culturais e de costumes e tradições, e tudo isso também apoiado numa demonização, num tornar diabólico e pecaminoso todo o culto espiritual, todas as relações religiosas ou de religiosidade que eram praticadas por pessoas negras, os boicotes econômicos, todo o processo que tornou o Haiti um país paupérrimo hoje, apesar de ter sido o próprio Haiti que peitou a Revolução Francesa burguesa, uma revolução para poucos, e, e colocou o dedo para essas pessoas que tentaram falar essa tríplice intencionalidade de liberdade, igualdade e fraternidade, para poder explicar qual era a razão de essa liberdade, igualdade e fraternidade não ser também dentro do escopo da pessoa negra. Então, todas essas variantes e todas essas incógnitas fizeram com que a equação da fragilidade branca fosse realmente se tornando um problema abjeto e cada vez mais crescente entre as pessoas brancas. Então, para se defender de todo esse passado encharcado com a nódoa moral, era preciso que a pessoa negra fosse vilipendiada, mas agora não de um modo mais violento, escancarado, mas agora por deboche, por atitudes insólitas, insanas, por xistes, por brincadeiras, atos falhos, sejam por quais razões se queira falar, as pessoas tentariam viver num mundo em que compensariam essa fragilidade de se impor enquanto cultura completamente desprovida de um propósito. Então, você usurpa, por exemplo, a construção filosófica do Kemet, você usurpa a ciência africana, também kemética, em muitas das suas partes, você usurpa a medicina de África, você usurpa a cultura de África, você constrói religiosidades e religiões em cima de mitos, contos, fórmulas, histórias de outras localidades do mundo, sempre usurpando, sempre retirando, sempre extraindo sem autorização para poder compor uma cultura, já que a sua cultura por si só não se sustenta, não se fundamenta. Então, essa fragilidade branca é sustentada por todos os crimes e faltas, delitos praticados em nome da construção de uma cultura, para poder essa construção cultural prevalecer e se manter de pé diante de toda a força da cultura negra, diante de toda a força da cultura de outras populações, como os povos originários, também como as populações de Ásia. Então, era preciso que se tivesse uma construção, mesmo que ela seja, na verdade, um roubo, um furto de ideias, é preciso também que se queime bibliotecas imensas, como a de Alexandria, é preciso que se corrompa construções históricas, como a dos Sumérios, como a do Kemet, o Antigo Egito, e assim por diante, para poder essa fragilidade branca se impor de alguma forma, sempre de uma forma violenta, porém, ela não se sustenta sem evidenciar que, por trás de toda essa aparência de algo extremamente cruel,
se tem, na verdade, isso aqui, esse vidro trincado, diante da pouca estabilidade da pessoa, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista mental, seja do ponto de vista físico, científico, cognitivo, a pouca monta dessa fragilidade branca. E aqui eu repito, e aqui eu quero deixar bem clara, e bem escurecida, melhor dizendo, eu quero deixar bem escurecida a ideia. Não estou tornando universal, não estou generalizando que todas as pessoas brancas sejam frágeis a este ponto. Há pessoas conscientes e que reconhecem. Eu conheço pelo menos uma dezena ou uma dúzia dessas pessoas e eu me congratulo muito com essas pessoas, por ter essas pessoas por perto, porque eu sei da força da minha negritude, mas isso não me faz me comportar ou ter que me comportar de uma forma que eu tenha que dispensar quando pessoas têm e se ocupam do lado correto das coisas. Então, eu tenho em mente isso, eu tenho em mente a força que há em nós termos essa capacidade, de termos essa dimensão de que nem todas as pessoas são pessoas que se colocam nesse ponto, que se colocam desta maneira. Uma vez colocada essa questão, uma vez sendo exposta essa questão, explícita essa questão, eu continuo, passo adiante e vos remeto a uma frase que está contida nesse livro que eu vos mostrei, da Robin Jean DiAngelo, uma socióloga branca, que escreveu White Fragility, que é o livro Fragilidade Branca, por que é tão difícil para as pessoas brancas falarem sobre o racismo. E ela diz, em um certo ponto do texto, abre aspas, a fragilidade branca caracteriza-se por emoções como a raiva, o medo e a culpa, e por comportamentos que incluem a argumentação e o silêncio. Comportamentos que impedem qualquer diálogo interracial de relevo. E aqui eu quero destacar experiências que eu tive recentemente, infelizmente eu vou continuar a tê-las, de pessoas que titubeiam, de pessoas que se sentem mal, de pessoas que se realmente ofendem, de pessoas que realmente começam a ter palpitações e taquicardias, sempre, pessoas brancas, diga-se de passagem, sempre que eu me deparo com questões que sejam referentes à pessoa negra, à mulher negra, ao homem negro, à pessoa trans negra, ou a tudo que remeta e refira-se a pessoas negras. Há uma fragilidade, inclusive, no lidar com a conversa, no argumentar. Ou você tem uma argumentação muito efusiva, destrambelhada, muito desconcatenada da realidade, uma pressa, sempre por se achar no direito de ser ensinado, de se ter uma cartilha, onde nós, negras, negras e negros, digamos a essas pessoas que elas têm que se comportar de forma A, B ou C, que elas têm que ler livros X, Y, Z, que elas tenham que adotar comportamentos alfa, beta, gama, seja de que forma forem as diretrizes, elas têm que ser impostas pelas pessoas negras, porque a pessoa branca é incapaz, e aí é que está o suprassumo dessa fragilidade, a pessoa branca é incapaz, percebam, incapaz de, por si só, recuperar ou se recuperar do próprio racismo. A pessoa branca ela demonstra uma incapacidade de lidar com toda a construção violenta do racismo praticada por pessoas, entre aspas, ancestrais dela. E aqui eu acho importante essa citação da Robin DiAngelo. Por quê? Porque ela é bem específica, ela escurece bem a questão, porque ela diz que a fragilidade branca caracteriza-se por emoções, e eu diria ainda mais, por distúrbios de emoções, por emoções perturbadas, descontroladas, por emoções que se colocam no âmbito
de emoções mesmo irracionais, aqueles afetos que o David Hume cita como afetos incontroláveis, por uma espécie de raiva, como a própria De Angelo fala, pelo medo, e é bom que se diga que o medo, quando ele é muito alto, muito grande, a quantidade desse medo, ele também pode nos levar a atos violentos, a atos de defesa mesmo, mas no caso do racista que se defende, e não do racista que já atacou anteriormente, que é bom que se faça essa distinção entre os vários graus de se ser racista. E a culpa. E aqui temos um problema seríssimo, porque uma vez que a pessoa começa a ter um clique antirracista, ela passa por emoções, ela experimenta emoções incontroláveis, descontroladas, e essas emoções podem levar a um estágio de culpa. E essa culpa a um estágio de paralisação. E essa paralisação aqui, ela é tão grande que dá um estado de estupor ou um estado de catatonia, que seria a incapacidade voluntária de mexer sequer um músculo corporal, de ter qualquer movimento corporal, diante de tamanha brutalidade praticada, de se ver enquanto alguém que é membro dessa classe de pessoas que violentam, que brutalizam e que torturam e que privam outras pessoas de liberdade. Então, a fragilidade branca, ela ou se manifesta nesse titubeio da razão, nessas falhas da razão, não é? Seja lá a razão aquilo que você queira conceituar. Então, essa fragilidade é tamanha que ou você tagarela, tergiversa e faz coisas desse gênero, que não consegue defender uma tese, que fica sempre se esvaindo em opiniões fúteis, se repetindo e se complicando ainda mais num eterno ciclo que pode se chamar de vicioso por excelência, ou então você adota um silêncio mordaz, um silêncio ainda mais doentio, que é um silêncio da incapacidade, um silêncio catatônico mesmo, um silêncio horrível, que é esse silêncio de você não ter resposta. E aqui eu estou falando de pessoas que sentem alguma coisa e psicologicamente se martirizam de algum modo diante da ideia de um racismo, de uma prática racista, de se perceberem, mesmo que de forma inconsciente ou involuntária, praticando esse racismo também. Porque é totalmente internalizado que as pessoas brancas acham que alguns procedimentos e alguns comportamentos sejam rotineiros e explicáveis de forma racional, como, por exemplo, quando entra uma pessoa negra num coletivo, embora ela não se manifeste, apenas entre e ande pelo corredor do coletivo até sentar-se ou ficar num lugar que lhe caiba, dentro daquele apertado todo que é um coletivo, as pessoas brancas, as mulheres brancas, costumam pegar na bolsa, costumam se enrijecer os músculos, e isso é uma atitude racista já incorporada. É uma atitude racista ensinada na família, ensinada, inclusive, para a posteridade. E uma vez que essas pessoas sejam perguntadas de onde vem aquela atitude, elas não têm resposta além dessa relação complexa entre argumentação infértil e um silêncio ensurdecedor, que são coisas que elas são permitidas nesse momento de incompreensão racional. Então, eu vou ainda dividir com vocês uma última tela. Deixa eu ver se eu consigo chegar exatamente agora. Algum problema, porque eu acho que eu estou projetando a imagem que eu já projetei. Então, eu só volto a dizer que que esse que essa questão ela somente coloca
um problema sério, um problema seríssimo, que que é aquilo que nós temos e que nós somos incapazes de responder, sabe? Então, agora sim, com a imagem certa, já ainda uma outra citação do texto da Robin DiAngelo, no texto no White Fragility, que é a fragilidade branca, ela diz: quando eu falo, eu converso com pessoas brancas sobre o racismo, suas respostas são tão previsíveis que eu, às vezes, sinto, penso, como se elas estivessem recitando linhas de um mesmo script, do mesmo roteiro compartilhado. E, em algum nível, eles estão, porque somos atores dessa cultura compartilhada, nessa cultura racista. O Brasil, por exemplo, nosso país, ele é, como é que se diz? Deixa eu ver aqui. Aqui está. Quando nós falamos com pessoas brancas sobre racismo, suas respostas são tão previsíveis que às vezes eu sinto que são parte, que elas todas são parte de linhas recitadas, ou linhas decoradas de um script compartilhado, de um roteiro compartilhado. E em algum nível nós somos, porque nós somos atores de uma cultura compartilhada. E que cultura é esta? É uma cultura racista, é uma cultura predominantemente racista. E o Brasil, como eu vos dizia, é um país que, desde o começo da sua invasão pelos portugueses das nossas terras, dos povos originários, até o processo de escravização que se deu pouco tempo depois, isso só comprova, amigas, amigos e amigos, que esse texto da Robin DiAngelo é somente uma explicação palpável de que países eles são estruturados, eles são feitos, eles são alicerçados em culturas racistas. Então, todas as culturas racistas elas são um roteiro compartilhado. Quando nos anos 80 nós ríamos de humor feito, entre aspas, de forma inocente, que era aquele humor inocente, mas quando caracterizava pessoas negras como pássaros azuis, como azuis e tão negras, as pessoas retintas, ou as piadas feitas de forma depreciativa com cabelo, com as próprias palavras negão, negro, negra, preta, etc. e tal, a construção que a Lélia Gonzalez fez tão brilhantemente, falando sobre a ideia de como a figura da mulher mucama, propriedade completa dos homens da Casa Grande, dos homens brancos da Casa Grande, a ponto de serem violentadas constantemente, essa apropriação do corpo negro, essa apropriação da mente negra, que o Francis Fanon falou tanto, que é você introjetar no inconsciente negro a necessidade de uma máscara branca para poder parar de sofrer essa violência, você passa a acreditar que só se para de sofrer essa violência quando se abdica, se abandona a própria negritude, seja ela de um ponto de vista do corpo, né, se priva e se entra dentro do discurso da narrativa cristã, ou judaico-cristã, de culpa do corpo, ainda mais de culpa do corpo negro, que é uma maldição, a maldição de Cã, que é sempre algo de maldição. Então, você tenta se mascarar de forma branca desde seu inconsciente, se despindo de sua própria condição negra, de sua fortaleza negra, e você enfraquece psiquicamente e, consequentemente, de forma física. Todavia, essas maneiras de enfraquecimento não são levadas adiante desde um ponto de vista que as pessoas brancas elas interditam esse corpo negro, mesmo que esse corpo negro despido de sua negritude, que é como se fosse um copo de café sem cafeína, me desculpem, os adeptos do café sem cafeína, da cerveja sem álcool e por aí vai, mas são coisas completamente antagônicas ou
ou para não dizer coisas completamente impensadas do ponto de vista normal. Isso não quer dizer que as pessoas negras que se reneguem a sua cultura, seus costumes e passem a se atribuir uma cultura branca, toda aquela cultura branca, ela não vai ser aceita enquanto uma pessoa branca, visto que esse grupo é fechado pelo pacto narcísico da branquitude, pela aparência, pela fisionomia, que é tudo que negam na pessoa negra. Então, a situação dessas pessoas despidas de sua identidade étnica, de sua identidade psíquica, violadas na sua psique, são situações de tentativas de fragilização da força negra e, pelo consequente, fortalecimento da pessoa branca, sendo que a vidraça é muito fina, a espessura desse vidro branco é finíssima. E não há uma valoração como da porcelana branca aqui. Então, essas pessoas negras se descaracterizam e habitam um não lugar, que é pior do que o lugar da pessoa negra que se assume negra. Mas ela, pelo menos, torna-se um empecilho a menos. Então, por isso que nós vemos pessoas negras que negam a sua própria negritude, que se voltam contra outras pessoas negras como se fossem inimigas, contrariando, inclusive, conceitos básicos da cultura negra, como o Ubuntu, como a questão da coletividade, como a questão da ancestralidade. Tudo isso, somado, não fortalece, não enrijece, não revitaliza a branquitude, mas é um processo a mais de desassociação, desculpa, e de enfraquecimento por dentro da questão negra. Então, é só mais um subterfúgio, um artifício das pessoas brancas. Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente, é preciso que nós vejamos essas coisas todas, porque todo esse processo ele é um contraponto a toda a força negra, a tudo que existiu e pôde existir enquanto modelo de negritude, de força negra, que é tão combatido diante de toda a fragilidade, de toda a incompostura, né? Toda a falha de fabricação das pessoas brancas, de um modo geral, enquanto branquitude. Né? Por isso que vemos movimentos como a Ku Klux Klan, movimentos como o nazismo, o fascismo, o neonazismo, o neofascismo, estão em voga no Brasil, o ultraconservadorismo, o reacionarismo, todos esses movimentos eles são reflexos, por que não dizer reflexos naturais dessa fragilidade branca, que vai sempre encarar nós, negras, negros e negros, como um problema de autoafirmação deles, porque para eles se afirmarem, tem que nos dizimar, nos excluir, nos tirar de cena. E isso não é possível, não foi possível até agora, justamente porque mesmo passando por um processo de enfraquecimento, de escravização, de racismo, nós continuamos e nós nos unimos da forma que nós podemos, e nós temos os movimentos negros para dizer isso, e esses movimentos são tão importantes que eu trago uma figura exponencial deles, que é o Malcolm X. Podia trazer outras tantas, como Martin Luther King, Angela Davis, Patricia Hill Collins, ou outros elementos de outras naturezas, de outras fontes, mas eu trago Malcolm X com 3 frases importantes. A primeira é: você não pode odiar as raízes de uma árvore e não odiar a árvore. Nossas raízes africanas incomodam a pessoa branca. Eles nos odeiam desde nossa riqueza, pluralidade e da origem dos nossos conhecimentos, de nossa nobreza, nosso valor. Então, eles odeiam as nossas raízes, então constantemente nos odeiam também. Não há um discurso inclusivo de inserção da pessoa negra para nós, da pessoa negra por parte da pessoa branca. Não há esse discurso inclusivo. Não há esses braços abertos. Quando uma pessoa negra coabita um espaço com uma pessoa branca, ela vai ser sempre o amigo de, vai ser sempre o coadjuvante de, vai ser sempre aquele que vai ser motivo de piada, porque se o negro tem o seu black power, seu cabelo, sua coroa,
intacta, como foi feito lá no movimento dos anos 60, a época do Malcolm X, do Panteras Negras e outros movimentos, que preservavam a cultura capilar de África, que é tão importante em África, e que revitalizaram essa cultura nos Estados Unidos e em outros lugares onde se tinha habitação muito grande de negros. E o Brasil também, nos anos 70 e 80, começou também a fortificar essa noção da capilaridade negra e do cabelo negro, dos traços negros, de cultuar e de evidenciar e de, ainda mais, tornar mais visível essa negritude dos traços, do fenótipo e da pele, consequentemente. Isso tudo fez com que a pessoa branca, de um modo geral, ela se tornasse tão hostil a isso. Então, quando ela aceita uma pessoa negra com sua coroa, ela costuma debochar, como nós vimos há pouco tempo, no seio da nossa administração nacional, o deboche é uma pessoa negra em rede nacional, numa live, e um deboche reiterado, e essa pessoa negra colocada em segundo, terceiro plano, de modo a ela ser o objeto, o alvo daqueles risos, daquelas piadas. Nós vimos em um recente reality show a mesma coisa acontecer, e a alegação tão típica do racista, não é? De que não sabia que aquilo estaria ofendendo, e ele ser perdoado, e ele ser reinserido, e ele ser cultuado. Então, isso é um problema, como se, porque ele não teve acesso a um ensinamento, porque para as pessoas negras é muito importante, não é? Mas nós, que somos brancos, eles dizem, não é? Nós não temos acesso a essa cultura. Como não? Você tem acesso a qualquer coisa no meio virtual, numa internet potente, num fluxo tremendo de ideias. Então, não é admissível que uma apresentadora de um programa televisivo de uma grande rede brasileira, reiteradas vezes, costume atuar de forma racista, como termos como inveja branca, debochar de um prato típico da cultura africana e alegue desculpas, não vamos repetir mais esse ato, eu não sabia que isso iria ofender. Essa ignorância branca é só mais um sintoma dessa fragilidade. Eles, não, por exemplo, não há ignorância branca para outros temas, para defender outras causas, mas há uma ignorância branca para se defender dos ataques que eles mesmos promovem à questão negra ou às pessoas negras. Então, o Malcolm X também diz que nós não lutamos, nós negras, negros e negros, não lutamos por integração ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos, que nós sempre fomos. Mas quem nos retirou a alma, por exemplo, no sentido de alma lá atrás, nos concílios e reuniões no Vaticano, foram os brancos. Quem escravizou o nosso corpo durante séculos, a nosso contragosto e contra nossas próprias rebeliões e revoluções, nossos aquilombamentos, que são formas de força, não é? Não era demonstração de força você ter as melhores armas, você ter um aparato bélico maior, proveniente da sua usurpação e extração das nossas riquezas e da nossa mão de obra, e você conseguir, depois de décadas e séculos, destruir um quilombo e expor a cabeça, como a de Zumbi do Palmares, numa praça pública como o Pátio do Carmo, não era sinônimo, amigas, amigos e amigos, não era sinônimo de força, demonstração de vitalidade, de vigor nenhum. Você praticar esse tipo de espoliação da pessoa, dessa destruição do quilombo, porque o quilombo por si só, depois de uma noite erigido, ele já significava a força negra, o aquilombar-se, que é um verbo que é tornado praticamente familiar e peculiar e particular a todos nós, caro a todos nós, negras, negros e negros hoje. O aquilombar-se, o juntar-se, o reunir-se, o ubuntu, tudo isso é nosso, tão propriamente nosso. Então, é por isso que nós lutamos. Os quilombolas de hoje, nós que somos quilombolas ancestrais,
toda uma população negra em África, no continente, toda uma população negra da África diaspórica, toda essa luta constante, a luta para que um terreiro não seja invadido por pessoas fanáticas religiosas neopentecostais. Essa luta toda demonstra força, demonstra muito vigor, apesar de todas as violências praticadas. Então, é por isso que nós lutamos pela nossa reumanização, porque nós, entre nós, sempre fomos humanos. Repito, não foram as negras, negros e negros que inventaram o racismo, e muito menos que se identificaram por excelência enquanto negras, negros e negros. São conceitos brancos. Agora, a negritude, sim, nós assumimos sempre. Certo? Então, eu queria, por último, trazer mais uma fala do Malcolm X, está aqui. Ele diz o seguinte: não estou me manifestando contra os brancos sinceros quando digo que, como membros de organizações pretas, geralmente a própria presença de brancos, dos brancos, sutilmente torna as organizações pretas automaticamente menos eficazes. Mesmo que a presença dos melhores homens, mesmo a presença dos melhores homens brancos dificulta a descoberta pelos negros do que precisam fazer e, particularmente, do que podem fazer por si mesmos, trabalhando para si mesmos, entre a sua própria espécie, em suas próprias comunidades. A exortação e a admoestação do Malcolm X aqui é uma preocupação genuína em demonstrar que a presença dos brancos no seio, aqui, eu acho que eu consigo destacar para vocês, a presença dos brancos no interior, no seio das organizações negras, pretas, elas costumam dissociar as vozes, elas costumam enfraquecer as vozes. Isso não quer dizer que as pessoas brancas não possam se reunir e não possam lutar entre elas para poder vencer e ultrapassar os obstáculos postos por outras pessoas brancas. Mas é imperioso que se tenha um extremo cuidado e zelo para que dentro dos nossos movimentos, dentro das nossas vidas de luta, dentro dos nossos corpos enquanto resistência, máquinas de guerra, mas máquinas de afeto principalmente, o corpo negro é máquina de guerra quando precisa ser, mas é uma máquina de afeto, uma máquina estética, é uma máquina de sentimentos, uma máquina de emoções. Então, é preciso que nós nos lembremos desses fatos, nos coloquemos diante dessas condições e que nós entendamos que a fragilidade branca nada mais é do que uma exposição tremenda do branco à sua própria história, à sua própria condição de que se promoveu e se fez em cima de uma violência contra a cultura predominantemente negra e que até hoje senta nos privilégios, não abre mão deles para poder sobreviver no mundo onde ele é o centro, quando, na verdade, nunca foi. Então, a Força Negra, apesar deste mundo construído racista de um país como o Brasil ser, nas estruturas, no maquinário, nas engrenagens, o Brasil é um país racista e não vai deixar de ser enquanto o Brasil ele for. Então, para que o Brasil deixe de ser racista, ele teria que deixar de existir enquanto país e se refazer um país em cima deste, ou se retomar o que era antes da invasão, porque, se não for assim, nós vamos estar sempre dando murros em ponta de faca, porque branco nenhum que é racista, branco nenhum que se senta e se deita em cima dos privilégios, branco nenhum que se organiza para impacto, para satisfazer narcisicamente a sua branquitude, ele vai abrir mão dela, vai abrir mão desse mundo onde ele é favorecido, onde a meritocracia, capitalismo, todos esses conceitos, em todas as instituições trabalham para ele, o defendem, o tratam de forma diferenciada e constrói sempre e sempre e sempre uma estrutura que danifique e que oprima a população negra, mas mesmo assim as organizações negras permanecem, os negros sustentam,
apesar dos algoritmos, para as nossas redes, contra as nossas redes, dizer que nosso assunto não é relevante a todos, enquanto assuntos fúteis o são, mas nós mesmo assim resistimos, nós passamos a existir e a compreender outros de nós, outros de nós, outros de nós, e assim nós nos fortalecemos sempre e costumamos ultrapassar todas as barreiras e ultrapassar todas as questões. Então, amigas, amigos e amigos, é nesse ponto que nós estamos, é nesse ponto que nós nos fazemos, por esse ponto que nós nos construímos, e é isso que eu queria trazer para você, da razão da fragilidade branca ser um oposto que sempre existirá enquanto houver a força negra, visto que parece difícil que um grupo pequeno de pessoas brancas que são antirracistas cresça e se multiplique dentro do universo branco, já que teriam que abdicar de muita coisa, teriam que abdicar de muitas coisas que já foram e até mesmo não tem mais retorno, sabe? O reembolso para pessoas que escravizavam, as bolsas e os auxílios no Brasil, isso eu falo do Brasil, para pessoas filhas de imigrantes europeus, que não foram dados para pessoas negras e que só foram dadas às pessoas negras a partir da lei de cotas, agora, no final do século XX para o século XXI. A lei 10.639 agora chega à maioridade de 18 anos. Então, nós estamos ainda engateando, tropeçando em muitas coisas ainda, aprendendo a lidar com conceitos que nos incluam. E, mesmo assim, nós nos mantemos fortes, nós nos mantemos dentro dessa fortaleza e sempre vamos observar a fragilidade branca, já que ela é parte inerente, não só da coletividade de um país como o Brasil, mas dos indivíduos. Enfim, essas são as palavras que eu queria dizer para vocês. Agora, falo para vocês se inscreverem no canal, curtam, compartilhem, vejam as nossas redes, assistam as nossas, ativem o sininho das notificações para assistirem às novidades e terem acesso às informações acerca das novidades. Por intermédio disso, tornar mais relevante o canal. É isso, amigas, amigos e amigos. Na sexta-feira nos encontraremos com o Carlos Maia, o multiartista Carlos Maia. Prefiro colocá-lo assim, porque é mais prudente e mais correto, coerente, para falar sobre o negro corpo que se move. E no sábado teremos mais uma fala sobre o Kemet. Em breve será divulgado sobre o que iremos falar. Na próxima terça teremos o estudo de Axé e Azili Yango com a Cabocla Fabiola, a minha irmã Cabocla Fabiola. Teremos um tema muito interessante, será divulgado em breve. E sigamos, amigas, amigos e amigos. Este é o nosso mundo. Assista, com o privilégio da fragilidade brancos contra a nossa força. Então, o teto, axé e até a próxima.